Vamos ficar de pé? Abramos a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Isso mesmo. Nós vamos iniciar e terminar ainda hoje um tema muito importante. Abra a tua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 1. Nós vamos ler a partir do versículo de número 10. Depois, na mesma primeira carta de Paulo aos Coríntios, nós vamos para o capítulo 3 e nele nós leremos a partir do versículo 1. Então, primeiro, capítulo 1, versículo 10. Todos encontraram? Glória a Deus. Quem não encontrou, eu espero mais um segundinho. Amém. Diz assim a palavra: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Repita comigo: que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer, pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro de se batizei algum outro, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Agora vamos ao capítulo 3, nesta mesma carta, capítulo 3, a partir do versículo 1, diz assim: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz: eu sou de Paulo, e outro: eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo e quem é Paulo? Servo por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores. Lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Amém. Senhor, nós oramos a Ti mais uma vez nessa reunião e pedimos especificamente que o Teu Espírito, o autor da palavra, possa ministrá-la por intermédio deste Teu servo que aqui está aos nossos corações, para que sejamos renovados, para que sejamos fortalecidos, mas também para que sejamos transformados pela renovação da nossa mente, que haja, Senhor, crescimento em graça e em conhecimento, nos habilitando sempre para toda boa obra reservada à Tua igreja até o dia do Senhor. Assim nós oramos, pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Podem se assentar, meus irmãos. Aleluia. Queridos,
Nós, enquanto igreja, nós queremos crescer. Enquanto igreja, nós queremos viver avivamentos, é ou não é? Enquanto igreja, nós queremos usufruir de todas as bênçãos que o Senhor tem para o seu povo. Todavia, nem sempre nós conseguimos alcançar essas bênçãos. Nem sempre nós conseguimos viver tudo aquilo que Deus tem para o seu povo. E isso não acontece sem motivo. Isso não acontece de maneira esporádica ou aleatória, não, de maneira nenhuma. A palavra de Deus, ela nos é bastante clara acerca de alguns aspectos que impedem que a igreja avance, que a igreja viva avivamento, que a igreja cresça. Quando nós olhamos para esta primeira carta de Paulo aos Coríntios, nós podemos observar alguns desses aspectos. Quando nós olhamos para essa primeira carta de Paulo aos Coríntios, nós temos um vislumbre de alguns motivos pelos quais a igreja não avança, a igreja não cresce, a igreja não vive avivamentos, a igreja não alcança o cumprimento das promessas do Senhor por sobre ela. E nós vamos entender isso aqui hoje. Amém? Essa primeira carta de Paulo aos Coríntios, ela foi escrita enquanto Paulo realizava a sua terceira viagem missionária. Paulo estava em Éfeso, ali por volta do ano 53, 54, alguns teólogos vão jogar até 57 depois de Cristo. Mas repare bem que Paulo estava no cumprimento da missão. Paulo estava no cumprimento da missão que havia sido dada a ele, de anunciar o evangelho aos gentios, de pregar o evangelho aos gentios, de ganhar pessoas para Cristo Jesus através da pregação das boas novas. Mas Paulo, o apóstolo, ele teve que parar a sua viagem, e ali, tendo recebido uma carta dos irmãos coríntios, ele teve que pausar a sua viagem e dar uma atenção especial a alguns problemas que estavam surgindo, que estavam se alastrando, que estavam crescendo dentro da igreja em Corinto. Paulo, então, como grande pastor que era, Paulo ele escreve essa primeira carta, porque teve uma segunda carta, mas essa é a primeira missiva que Paulo escreve aos irmãos em Corinto. E ali naquela igreja, nós podemos elencar vários problemas que estão aqui relatados, espraiados nessa primeira carta de Paulo. Todavia eu quero aqui apenas mencionar 8 desses problemas graves enfrentados pela igreja em Corinto, e acerca desses 8 problemas eu quero focalizar em um deles. O primeiro problema que nós podemos observar aqui é justamente o problema da divisão facciosa. Ali estavam surgindo pessoas que estavam formando grupos dentro da igreja, grupos não ligados a uma ideologia teológica, mas grupos faccionados por personalidades. Uns diziam, eu sou de Cristo, outros diziam, eu sou de Cefas, de Pedro, outros ainda diziam, eu sou de Paulo, e ainda alguns diziam, eu sou de Apolo. Esse era um problema, mas haviam outros. Um segundo problema que surgia, que estava dentro da igreja e que precisava de tratamento, era o problema da imoralidade sexual, incluindo até coisas que para nós soam extremamente absurdas, como o incesto. Outro problema que havia ali
eram litígios entre os irmãos da igreja. Um irmão estava contendendo com outro irmão, e ao invés de resolver o seu problema com o seu irmão, à luz do que nos vaticina a palavra do Senhor, os irmãos estavam indo para os tribunais seculares, estavam arrastando os outros irmãos à presença dos juízes e colocando o evangelho de Cristo em grande escândalo perante a sociedade dos coríntios. Mas haviam mais problemas, haviam ainda questões, confusões relacionadas ao casamento, ao celibato, questões sobre alimentos oferecidos a ídolos, haviam questões relacionadas à desordem no culto. O culto estava desordenado, o culto estava bagunçado, especialmente naqueles assuntos tão polêmicos que se mencionam, no que diz respeito ao uso do véu, também no que diz respeito à ceia do Senhor. Por isso, aquele também célebre capítulo 11, onde nós vemos Paulo trazendo instruções acerca da ceia do Senhor, havia também lá na igreja em Corinto abuso dos dons espirituais, principalmente o dom de falar em outras línguas sem interpretação. E havia, por fim, um oitavo problema muito grave relacionado à negação da ressurreição de Cristo Jesus, a possibilidade da ressurreição corporal, anulando assim a ressurreição de Cristo Jesus. Vejam que a igreja em Corinto estava passando por sérias dificuldades, é ou não é? Mas de todas essas, eu quero focalizar com você no problema da divisão. Eu quero tratar com você o problema da divisão como assunto central da nossa palavra hoje. Já no capítulo de número 1, esse primeiro texto que nós lemos, a partir do versículo 10 em especial, Paulo começa a aprofundar no problema da divisão. Paulo começa a denunciar essas facções, esses grupos que estavam surgindo dentro da igreja. Essas divisões, irmãos, não se enganem, não era uma coisa superficial, não era uma coisa de grupinhos que surgiam dentro da igreja por afinidade. Eu tenho mais afinidade com aquele grupo de irmãos, com aquele grupo de irmãs. Não, a secção que estava surgindo aqui, ela ia a fundo no que diz respeito à espiritualidade, refletindo verdadeira carnalidade. É justamente o teor daquele capítulo 3 que nós lemos ali a partir do versículo de número 1. Refletia também falta de compreensão. Os irmãos não estavam entendendo em Corinto que eles eram um só corpo. Os irmãos não estavam entendendo em Corinto o que era ser igreja de verdade, o que era ser corpo de Cristo aqui na terra. E Paulo, como pastor, ele escreve essa primeira carta confrontando. Paulo não está aqui para esconder a sujeira debaixo do tapete. Paulo traz o problema à luz para que o problema seja tratado. Deixa eu falar uma coisa para vocês, meus irmãos. Quando existem problemas graves como esses dentro da igreja, eles não podem ser escondidos. Eles precisam ser tratados. Obviamente que nem sempre o tratamento vai ser público, vexatório, escandaloso, à frente de todos, mas ainda assim eles precisam ser reconhecidos, eles precisam ser enfrentados e tratados. É o que Paulo faz, e Paulo faz com uma linguagem contundente. No mesmo capítulo 1 que eu acabei de mencionar, veja aí o versículo 13, veja a contundência das palavras de Paulo. 1 Coríntios, repetindo, capítulo 1, versículo 13, Paulo pergunta assim: acaso Cristo está dividido? Acaso Cristo está dividido? Olha a contundência da linguagem paulina.
para expor o assunto da divisão e para tratar o assunto da divisão, porque também o apóstolo Paulo, ele não vem aqui para causar escândalo, para causar alvoroço, para ver o circo pegar fogo. O problema é trazido à tona para ser tratado, e o problema ele é tratado dentro dessa carta. Paulo estabelece aqui a unidade na fé como algo não negociável, e esta é uma realidade que nós precisamos abraçar desde esse momento inicial da palavra. Meu irmão, vivemos unidos, vivemos como corpo, vivemos como edifício bem ajustado, não é negociável. Nós não temos a opção, nós não temos como escolher se vamos viver em unidade ou se vamos viver em divisão. Não existe essa opção. Se estamos em divisão, nós estamos atentando contra a verdade da palavra, contra a palavra que é a verdade. Nós estamos permitindo que o pecado prevaleça, porque a divisão, a sedição é pecado. Nós precisamos dar o nome aos bois. Quem aqui já ouviu essa expressão? Eu fui criado no interior, até os 17 anos de idade, no interior deste nosso estado de Goiás. E lá tem essa expressão: você precisa dar nome aos bois. Quando você precisa expor alguma coisa e dizer o que verdadeiramente aquela coisa é, eles diziam: vocês precisam dar nome aos bois. E Paulo dá nome aos bois e diz: não é negociável. Enquanto igreja, precisamos viver a unidade. Enquanto igreja, precisamos viver a unidade. Eu quero já abrir um parênteses aqui e quero que você faça uma reflexão comigo. Será que nós estamos vivendo esta unidade bíblica proposta pelo apóstolo aqui? Ou será que nós estamos negociando a unidade? Olhe para a realidade da igreja. Eu não estou dizendo aqui Igreja Assembleia de Deus, Campo de Campinas, Congregação Colina Azul 2, não. Eu estou dizendo aqui igreja num contexto geral, irmão Ivonei. Olhemos para o contexto da igreja, olhemos para a igreja. Será que o mundo hoje olha para a igreja e enxerga a igreja de Jesus Cristo como um só corpo? Ou será que o mundo olha para nós hoje e enxerga divisões em placas denominacionais, divisões em rilias teológicas, soterológicas, escatológicas, doutrinárias e outras tantas? Será que o mundo não olha para nós e não enxerga uma igreja de maneira até jocosa, dividida em várias partes, tentando, como um verdadeiro monstro Frankenstein lá da história, caminhar e ser alguma coisa? O mundo precisa olhar para a igreja de Jesus Cristo e dizer: lá vai a noiva, lá vai a eleita, lá vai a querida, a menina dos olhos de Deus. Esta é a visão que o mundo está construindo a respeito da igreja nos dias de hoje, ou problemas como os que assolavam a igreja em Corinto está esfacelando este conceito de unidade. Vamos a fundo nessa questão? Vocês me permitem? Biblicamente falando? Então vamos olhar para a igreja atual. Vamos olhar para a igreja atual e, infelizmente, nós vamos verificar que na igreja contemporânea, este problema da divisão, ele se repete. Não foi uma coisa que ficou lá no primeiro século. A igreja caminha por séculos e séculos após a escrita desta carta, e o problema da divisão continua. É lógico, com outros contornos, é lógico que adaptado ao nosso contexto moderno, mas o problema continua. A igreja continua tropeçando em si mesma quando cai no erro da sedição, da divisão.
Vamos aqui, meus irmãos, identificar as raízes profundas da causa dessas divisões. Pastor, o senhor está expondo o problema, mas o que é que causa esse problema da divisão dentro da igreja? O que a palavra de Deus nos aponta como causas das divisões lá em 1 Coríntios e que se repete na igreja de hoje? Vamos ver? Primeiro, Paulo vai identificar uma lealdade pessoal com relação a líderes, mas não da maneira positiva, não da maneira ética, não, é uma lealdade a ponto de colocar o vínculo com aquele líder acima do próprio corpo, como algo mais importante do que fazer parte da igreja. Veja aí comigo, 1 Coríntios, capítulo 1 ainda, no versículo 12, diz assim, Paulo dizendo, refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Os irmãos em Corinto estavam transformando essas preferências em facções. Ah, pastor, mas quem é esse tal de Apolo, né? Irmão, esse personagem, ele aparece lá no capítulo 18 do livro de Atos dos Apóstolos. Era um pregador eloquente, era um homem poderoso em palavras, que Deus estava usando poderosamente ali para a pregação do Evangelho. Esse era Apolo. É lógico que Cefas, que é Pedro, nós bem conhecemos, Cristo também, Paulo muito mais aqui nesse contexto da carta aos Coríntios, né? Mas às vezes o personagem Apolo passa um pouquinho desapercebido, mas como ele era um homem poderoso em palavra, como ele era um grande pregador, um grande orador, tinha gente ali dizendo, não, eu sou do partido de Apolo. Estavam criando verdadeiros partidos dentro da igreja. Olha, eu não vou obedecer à autoridade do que você está falando, porque eu sou de Apolo, porque eu sou de Pedro. Não foi o meu líder, o líder da minha facção, o líder do meu grupinho, que colocou essas palavras. Se não foi ele, eu não vou fazer. Não me importa se é para o bem da igreja, não me importa se é para que a igreja cresça. Essa era a mentalidade dos irmãos em Corinto. E isso nada mais é do que pura carnalidade. Uma outra causa para a divisão, carnalidade. Veja comigo aí, com a Bíblia aberta, no capítulo 3 da carta de Paulo aos Coríntios, versículo de número 3. 1 Coríntios 3,3 nos diz, porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, rilias, brigas, divisões, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Deixa eu falar uma coisa bem séria. Quando começam a surgir esses tipos de facções e partidarismos dentro da igreja, saiba você que é fruto de uma manifestação da própria carne, do próprio homem. É o homem deixando evidenciar o seu orgulho, o seu ego, o seu querer, a sua vontade acima de tudo, acima de todos, acima da palavra, acima de Cristo. É por isso que Paulo traz, não é assim que sois carnais e andais segundo os homens. É como se Paulo estivesse dizendo, vocês estão dando preferências ao que a carne de vocês está dizendo. Vocês estão dando preferência ao que a carnalidade, ao que as vontades humanas de vocês estão apontando. E não é assim que funciona. Uma terceira causa para a divisão, apontada pelo apóstolo Paulo, é a imaturidade espiritual. Ah, meus irmãos, esse capítulo 3 da primeira carta de Paulo é de linguagem absolutamente pesada. Olha como Paulo fala com os irmãos. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais. Toma essa burdoada de Paulo. E sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem agora podeis, porque ainda sois.
Paulo está dizendo, vocês são imaturos quando ficam presos nessas preferências pessoais e colocando isso acima do Evangelho, acima da unidade que Cristo Jesus estabeleceu em si, sendo Ele o cabeça. Paulo diz, eu não pude avançar com vocês para alimentos sólidos, eu estou tendo que dar leitinho. A gente dá leite é para beber, é ou não é? A Vitória, a minha filha mais nova, acabou de iniciar, de começar a transição alimentar. Mas ela ainda está naquela fase que toma leite e come papinha de fruta e come papinha de sal, e toma leite. Tem crente que não passa disso daqui. Ele está tão preso em imaturidades, ele está tão preso dando vazão aos desejos da sua carne, mesmo dentro da igreja, criando grupinhos, querendo aparecer, querendo ser estrelinha, querendo ter influência, que ele não avança. Ele não pode usufruir de alimentos mais saborosos, ele não pode usufruir de alimentos espirituais mais nutritivos, né? Ele não pode comer aquela costelada, ele não pode comer, né, aquela buchada espiritual, porque ele não está preparado. O que acontece se você tentar dar uma costela de vaca para um bebê de 6 meses, para um bebê de 3 meses? Não dá certo, não desce, não vai, vomita, passa mal, ou coisa pior. Tem crente, tem igreja que é desse jeito, ele não avança, ele está imaturo, ele está ainda preso no que eu quero, no que eu acho que tem que ser. O pastor não dirige a igreja, não faz os trabalhos do jeito que eu acho que tem que ser, está imaturo ainda, está precisando de leitinho ainda. Vamos avançar? Um quarto motivo pelo qual aquela igreja estava vivendo e passando por divisões é a falta de compreensão sobre o que é ser igreja. A igreja em Corinto não estava entendendo o que é ser igreja. Quando nós olhamos nesta mesma primeira carta, lá para o capítulo 12, vamos comigo com a sua Bíblia. No capítulo 12, Paulo começa a falar acerca dos dons espirituais. Lá no versículo 1. Capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12. E no versículo 12 em diante, Paulo fala acerca da unidade orgânica da igreja. Paulo precisa, você já viu aquela expressão assim? Sabe quando uma pessoa está explicando algo, e aí ele pergunta para o seu aluno ou para quem está aprendendo, você entendeu ou quer que eu desenhe? Já viu essa expressão? Paulo faz desse jeitinho aqui, irmão. A partir do versículo 12, acerca do que é ser igreja, Paulo desenha para os irmãos em Corinto. Veja comigo o desenho de Paulo. Versículo 12, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Paulo está dizendo, eu vou desenhar o que é uma igreja para vocês, é um corpo, tá? Versículo 13, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se eu disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixo de ser o corpo. Se o ouvido disser, não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixo de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo o corpo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhes aprouve. E aí segue. Paulo desenha ou não desenha o que é ser igreja? Paulo desenha, porque precisava, porque os irmãos eram imaturos, porque os irmãos eram carnais, porque os irmãos estavam presos a preferências pessoais de lideranças, a partidos. Os irmãos ainda estavam precisando do leitinho. Vamos avançar? E hoje, pastor?
Como é que está a situação da igreja hoje? Vamos olhar para a igreja hoje. Eu quero repetir com você assim, irmão. Eu não estou falando especificamente da congregação Colina Azul 2. Eu estou falando da igreja de Jesus Cristo, que envolve a congregação Colina Azul 2, mas que envolve todo o campo de Campinas, que envolve toda a Assembleia de Deus Ministério Madureira, Missão, AD7, Evangelho Quadrangular, e que envolve as igrejas reformadas, presbiterianas e outras tantas. Eu estou falando da igreja. Amém? Você está entendendo isso? Vou fazer igual o Paulo. Você está entendendo o que acontece? Precisa não, né, irmão? Vamos lá. Vamos ver a situação nos dias de hoje. Primeiro, olhando para os dias de hoje, da mesma forma que no período em que Paulo escreveu essa primeira carta, da mesma forma em que aquela igreja de Corinto passava por aqueles problemas, nós também podemos enxergar divisões por lideranças. Meu irmão, tem igreja que ela está absolutamente pautada na figura do seu líder. Lá, a figura central não é Jesus. Lá, a foto na parede, o nome na parede, não é de Jesus. Lá, se o líder cai, acaba a igreja. Se o líder tropeça, acaba a igreja, porque a divisão está pautada completamente na pessoa do líder. E quantas igrejas nós não vemos assim? Olha, eu sou a igreja do pastor fulano de tal, eu sou a igreja do Edir Macedo, eu sou da igreja do R.R. Soares. Fala desse jeito pra gente. Às vezes não fala nem o nome. É assim ou não é? Eu sou da igreja, antigamente, né? Do pastor Davi Miranda. Na época em que ele estava vivo. Uma divisão do corpo. Fragmentada por partidarismos. Que estão absolutamente arraigados na figura do líder. Mas aí tem um problema. Porque o homem cai. Aí tem um problema. Porque o homem comete erros. O homem erra o tempo todo, irmã Ivonei, irmã Marlene, irmã Maria, irmã Luziânia. E aí, se a igreja está pautada no seu líder, na figura do homem, quando isso acontece, um pedaço da igreja fica deficiente, fica mutilado. Uma parte da igreja fica capenga. Às vezes, até sem que isso aconteça, aquela parte da igreja, aquele membro já está disfuncional, porque Cristo não está sendo o cabeça, o controlador daquele membro, mas a figura do líder humano. Uma segunda questão que nós precisamos olhar são as divisões dentro da igreja de hoje, tá? Pautadas nas preferências teológicas. A igreja precisaria estar cheia hoje, repleta, derramando gente para ouvir isso daqui. Como a igreja de Jesus Cristo tem sido infantil nos dias de hoje acerca de divisões por preferências teológicas. Eles vão para a internet para fazer debate que não tem a menor finalidade de promover o nome de Cristo Jesus. Eles vão debater lá na internet, para defender Armínio e Calvino, porque tem lá um calvinista contra um arminiano. Eles vão para a internet para debater pentecostalismo e reformado, a atualidade dos dons do Espírito, o reteté ou a frieza, como um lado quer colocar uma pecha no outro e o outro quer colocar na pecha de cá. Eles ficam debatendo não para fazer o nome de Cristo Jesus conhecido, eles ficam presos a vãs filosofias, a coisas humanas, a teologia. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa, a teologia não é a palavra de Deus. Como assim, pastor? O senhor está pregando contra o conhecimento teológico? Não, eu estou abrindo os seus olhos para você entender que a teologia é uma ciência humana, portanto, falível, portanto, cheia de pontos imbricados em que ela não entra em consenso. A palavra de Deus,
é uma só, é a palavra de Deus que é a verdade. Não adianta a igreja ficar brigando contra si própria. Você é arminiano, você é pentecostal, você é assembleiano, você é presbiteriano. Balela! Enquanto isso, Satanás está trabalhando fortemente e ganhando territórios. Enquanto isso, o inimigo está plantando no mundo aquela sementinha. Olha lá, ó, a própria igreja está brigando entre si. Olha lá, ó, você vai querer fazer parte daquilo ali? É assim ou não é? E tantas outras discussões teológicas sobre a prática litúrgica do culto. Ah, tem que cantar o hino da harpa. Ah, não tem que cantar o hino da harpa. Ah, pastor, a igreja está errada porque não canta o hino da harpa. Ah, a igreja está certa porque canta o hino da harpa. Meus irmãos, os hinos da harpa são belíssimos. Os hinos da harpa são extraordinários. Nós somos de uma cultura assembleiana, nós cantamos os hinos da harpa, mas a igreja que não canta o hino da harpa, glória a Deus e aleluia, é a igreja de Cristo Jesus do mesmo jeito. Deixam eles lá não cantando o hino da harpa, deixe que eles preguem, deixe que eles anunciem o nome de Cristo Jesus. Quando chegarmos no céu, não vai ter placa, tá bom? Quando chegarmos no céu, é tudo noiva, é tudo noiva, é tudo noiva. É tudo noiva. Temos divisão de classe social. Está achando que esse negócio de divisão de rico com pobre é só nos dias de hoje? Não quer falar, meu irmão? Sim. Pode falar. Era 11 bolhas. Era 11 bolhas. Saduceus, judeus. Partidos, né? 11 partidos, né? Isso eu falo bastante, era tipo uma bolha. Aí, por isso que aquela mulher do poço falou assim, ele disse que é só em Jerusalém que eu Os samaritanos, né? vai quebra. Assim, não. É aonde? É em qualquer lugar que é adorado espírito e verdade. Isso, Deus procura os verdadeiros adoradores. Ele queria explicar porque era 11. Isso. Se for fazer uma bolha aqui, está saduceus, está judeus, está... São 11, eu esqueci o nome de todos, eu sabem, mas que... É os partidos dentro do judaísmo. Esses 11, Jesus falou assim, eu sou a cabeça. Todos ligam em mim. Porque todos estão se pegando, eu estou falando, eu sou daqui. Esse não pode, esse pode, porque Jesus não falou. Dos 11, eu sou. Nós temos uma questão, o irmão Bonei está suscitando um ponto importantíssimo. A igreja que nasce, sem problema, irmão, aqui é estudo bíblico. A igreja que nasce no primeiro século, ela é composta em grande parte de judeus. E os judeus, conforme o irmão Ivonei nos relembra, o judaísmo não era um judaísmo uno, ele era um judaísmo partidarizado, ele era um judaísmo politizado. Ele era um judaísmo com inúmeras facções rabínicas. Olha, a minha classe rabínica de interpretação é do rabino tal, a minha classe rabina é de Hillel. Era assim que funcionava. E esse povo vem para dentro da igreja. Esse povo é que aceita Jesus. Esse povo arrasta essa cultura judaica para dentro da igreja, procurando homens, quando deveriam estar procurando Cristo. Quando deveriam estar procurando ser igreja de Cristo, embaixadores de Cristo, remanescente fiel, membros do corpo de Cristo. Amém, meus irmãos? Eu estava dizendo, havia e há ainda nos dias de hoje divisão também por classe social. Nós precisamos falar disso. Existem igrejas que são especializadas em atrair empresários, classe A. Não, aqui nessa igreja, nosso foco é classe A. Aqui nessa igreja, o nosso foco é classe A e B, como se fosse uma empresa, vendendo, colocando produtos à disposição do mercado. Não, essa nossa igreja de periferia, aqui é classe C e D, e aí nós não vemos igreja, mas nós vemos igrejas.
A igreja do pobre, a igreja do rico, a igreja dos que têm formação teológica, a igreja dos ignorantes. Somos uma só igreja. Temos divisões denominacionais. Ah, meu irmão, como está ridículo o papel que a igreja tem feito nas redes sociais a respeito das divisões denominacionais que ainda perpetuam nos dias de hoje. Está ridículo. Dentro da própria Assembleia de Deus. Não é porque eu sou um pastor da Assembleia de Deus que eu não vou ter coragem de expor a nossa realidade. Eu disse no início, vamos expor para tratar à luz da palavra. Ministério Missão, Ministério Madureira. Ah, porque a missão é isso. Ah, porque a Madureira é a verdadeira Assembleia de Deus. Ah, porque a missão é a verdadeira Assembleia de Deus. Ah, porque no seu... Que ridículo! Nós somos igreja de Jesus, uma só igreja, uma só. E aí eu estou pronto para chegar num ponto que para mim talvez seja um dos mais sensíveis dessa palavra de hoje. A divisão, ainda nos dias de hoje, internamente. Nós olhamos e falamos de divisões, de denominações teológicas, sociais e tudo mais, por liderança, mas tem divisão dentro do próprio corpo, divisões internas entre os membros do corpo. Vamos aproveitar esse texto, capítulo 12 de 1 Coríntios, vamos ligá-lo com o capítulo 4 da carta de Paulo aos Efésios, e vamos ainda vinculá-lo ao capítulo 3, versículo 28 da carta aos Gálatas. Veja só, meus irmãos, vejam só, hoje nós temos membros do corpo que não quer aceitar outros membros que desempenham uma função diferente da dele. Eu sou um membro que prega. Eu sou um membro importante. O membro que não prega, o membro que não aparece, se não tiver, não faz falta. Não é assim. Existem membros que querem exercer uma função exercida por outro membro. Ah, eu hoje sou pé, mas eu queria mesmo era ser cabeça. Porque a cabeça aparece, o pé fica dentro do sapato. A cabeça tem glória, está todo mundo vendo. Olha para a cabeça e fala, olha lá, que rosto bonito. Ninguém olha para o pé e fala, olha lá. E o pé quase sempre é feio, né? Mas não importa, meu irmão, se hoje a tua função não é uma função que vai aparecer aos olhos dos homens. Não importa. Porque o que é necessário verificar é se o corpo não vai ser disfuncional, deficiente, se todas as funções vão estar cooperando para que o corpo cresça. Se é corpo, tem que crescer, para que o corpo ande, para que o corpo avance, para que o corpo fale, para que o corpo ouça, veja, sinta cheiro, toque e faça diferença nesse mundo de hoje. Existem membros que desprezam os outros membros porque parecem ser mais fracos. Ah, aquele membro lá, irmão, ele é fraco. Se ele for cortado e arrancado fora, não vai fazer falta. Às vezes você olha para o seu corpo e pensa, né? Esse dedinho aqui do pé, né? Se arrancar não vai fazer falta. Ah, irmão, arranca para você ver. Acerta o dedinho, mindinho, na beirada da quina da mesa lá para você ver. Se dá para desprezar. Nós não podemos desprezar os membros que parecem mais. Pastor, o senhor está tirando isso da onde? Veja comigo aí, capítulo 12, versículo 19. Capítulo 12, versículo 19. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo.
Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos revestimos de especial honra, mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, olha só, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja o que? Divisão. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. É o braço ajudando a perna, é a perna sustentando o corpo, é o pescoço sustentando a cabeça, é a cabeça controlando o resto. É assim que funciona, meus irmãos. Versículo 26, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Tem crente que ainda não entendeu que se um membro sofre, todos sofrem. Se amputa um braço, uma mão, uma perna, o corpo inteiro sofre. Se um olho fica cego, o corpo inteiro sofre. O irmão Ivonei estava com o dente doendo, né, esses dias. Se um dente dói, o corpo inteiro sofre. Agora, se um membro é honrado, a igreja é honrada. Nós não conseguimos entender. Às vezes o irmão olha, não, a igreja está crescendo, a honra vai toda, o povo está falando, a honra vai toda para o nome do pastor. Meu irmão, você tem que olhar e o seu pastor sendo honrado e falar, estou sendo honrado junto, porque eu sou parte desse corpo. Ele não está crescendo sozinho, a igreja não está crescendo sozinho, o obreiro que está em evidência, o cantor que está em evidência, não está lá sozinho. Tem alguém limpando o banheiro ali no fundo, tem alguém vindo para ficar na portaria, tem alguém vindo para poder controlar o som, regular o som. É assim que funciona. A honra de um, por menor que seja ou possa parecer ser, é a honra do corpo. Juntos nós somos corpo, mas separado somos membros mutilados. Quando a pessoa perde um dedo, já viu em acidente? Tem que correr, colocar no gelo e levar para ser logo enxertado de volta, é ou não é? Porque se não enxertar de volta, se passar da hora, o que acontece? Morreu, perdeu. Irmão, vou repetir, juntos nós somos corpo, nós temos função, nós recebemos honra, nós crescemos e avançamos. Agora, separados, nós somos membros mortos, membros mutilados. Agora vamos retornar ao capítulo de número 1, versículo 10, comigo, já estou do meio para o fim. Diz assim, 1 Coríntios ainda, capítulo 1, versículo 10. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todo a mesma coisa e que não haja entre vós divisão. Deixa eu te falar uma coisa bem importante aqui. Você sabe que a Bíblia não foi escrita em português. A Bíblia, Antigo Testamento hebraico e aramaico, Novo Testamento grego, koiné. 1 Coríntios, Novo Testamento, portanto, é escrito na língua grega. Quando Paulo escreve divisões, ele usa uma palavra do grego chamada ischemata. Se fosse ler literalmente, seria ischismata. Sabe o que é a tradução literal para o que era usada essa palavra? Para se referir a um pano que era rasgado. Quando você pegava um pano e fazia um rasgão no pano, esquimata. Era esse tipo de rasgo. Então Paulo pega esta palavra emprestada do linguajar ali de quem trabalhava com tecidos, quem costurava roupa, para se referir à divisão. Por que isso é interessante? Quem aqui já viu um tecido?
Como que um tecido é feito? Como que um tecido de algodão é feito? Quem já viu um tecido de algodão ser feito? Você precisa tear os fios e entrelaçar até que os fios deixem de ser fios e se tornem um só tecido. Eles se tornam uma coisa única. Uma coisa única. E para separar o tecido, você precisa fazer o quê? Rasgar. Aí ele deixa de ser um tecido único, ele vira retalho. É ou não é? Ele vira um pedaço de um todo que foi rasgado. A igreja, quando ela passa por divisão, ela é um tecido rasgado. Ela já não é mais um tecido íntegro, ela já não tem mais a mesma funcionalidade, ela já não tem mais a mesma beleza, ela já não tem mais a mesma integridade, ela foi rasgada. É o que Paulo está nos dizendo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós rasgos. Rasgos. Aí, queridos, nós olhamos para essa expressão paulina para se referir à divisão e nós entendemos que o cenário lá em Corinto não estava algo simples, favorável, estava sério. Eram verdadeiros partidos dentro da igreja. E isso trazia consequências. Nós falamos de causas agora há pouco, eu preciso pincelar aqui as consequências teológicas, eclesiológicas e pastorais desses rasgos, dessas divisões. Primeiro, teologicamente falando, a divisão da igreja, o rasgo, compromete, contradiz a própria natureza do corpo de Cristo. Ora, como é que eu vou dizer que há um só Espírito, que é um só corpo, se está dividido? Se está rasgado? É uma contradição. A igreja, quando permite viver essas divisões nos dias de hoje, ela se torna uma grande contradição ambulante. Ela está falando uma coisa com a boca, mas contradizendo a si próprio quando se mostra dividida. Tem implicações também eclesiológicas. Tudo que fala a respeito de eclésia, irmãos, refere-se à igreja, tá bom? Então, quando eu falo de implicações eclesiológicas, eu estou falando de implicações para a própria igreja. A igreja de hoje perdeu essa noção, essa compreensão de que a unidade, ela precisa ser vista. Irmão, lá no direito, os irmãos sabem que eu sou jurista. Lá no direito, tem uma tal de teoria da aparência. De modo que lá no direito, não basta que o processo ele seja legal, ele esteja de acordo com a lei, ele tem que parecer legal. Não basta internamente as coisas estarem tudo bem. Todo mundo precisa olhar e entender que está tudo bem. É a tal da teoria da aparência. A unidade da igreja, eu vou pegar esse conceito emprestado lá do mundo jurídico e trazer para cá. É algo que precisa ser visível. O mundo precisa olhar e enxergar uma só igreja de Cristo Jesus. Uma só igreja. A unidade tem que ser uma marca visível. João capítulo 17, versículo 21, Jesus está dizendo que ele ora para que todos sejam um e para que o mundo creia. Mas se todos não forem um, se nós não formos igreja verdadeiramente em unidade, o mundo não vai crer na nossa pregação. O mundo não vai crer. Vamos pregar uma coisa com a boca e despregar com as ações, como já disse. Uma terceira implicação, porque o tempo já se esgota, é uma implicação pastoral. Hoje em dia, os pastores são absolutamente pressionados
para poder construir impérios ministeriais, baseado em números, baseado em visibilidade, em influência nas redes sociais. Quase que a figura do pastor tem que preponderar sobre a figura de Jesus Cristo. Quando Paulo, escrevendo essa primeira carta, no capítulo 4, versículo de número 1, nos diz que os líderes têm que ser servos. Quer ser líder dentro da igreja? Líder é servo. O líder é o que serve todos. O líder é o dispenseiro dos mistérios de Deus. Ele é o que carrega, que distribui, que serve a toda a comunidade. Mas para finalizar e concluir, como consertar esse pano rasgado? Identificamos o problema, identificamos causas, consequências, mas como consertar esse pano rasgado? Paulo nos diz aqui, versículo 10 ainda, capítulo 1, antes sejais inteiramente unidos, com a mesma disposição mental, o mesmo parecer. Nós consertamos o problema da divisão, primeiro identificando que estamos em divisão. E depois, unindo, praticando a koinonia, mencionada no versículo 9. O versículo anterior nos diz: fiel é Deus pelo qual fostes chamados à comunhão, à koinonia, a estarem inteiramente unidos. E aí Paulo nos apresenta 3 respostas para essa divisão que eu preciso mencionar, pelo menos. A primeira resposta é Cristo. Acaso Cristo está dividido? Versículo de número 13. Acaso Paulo foi crucificado por qualquer um de vocês? Na verdade, meus irmãos, a cruz é o critério que nos une. Não importa as demais coisas que são secundárias, obviamente. A cruz é o critério que nos une como igreja de Jesus Cristo. Cristologicamente falando, esse é o nosso vínculo. E nós precisamos estar firmados e olhando para esse vínculo o tempo todo. Capítulo 12, versículo 4, acerca dos dons espirituais, Paulo ele vai além, ele traz um argumento pneumatológico, ele diz que há o mesmo Espírito, o Espírito Santo distribui dons para a edificação do corpo, não para divisão, não para competições internas, não para que um membro apareça mais do que o outro. Os dons são divididos para a edificação do corpo. E por fim há um argumento, uma resposta eclesiológica, pois Paulo no versículo 12, versículo 27, que nós lemos agora há pouco, diz: vós sois corpo de Cristo e individualmente membros dele. Cada membro tem uma função, todos os membros são indispensáveis. Fique de pé. Fique de pé. Agora eu quero olhar para a igreja local. Essa igreja quer crescer, não quer? Essa igreja quer avançar contra as portas do inferno, não quer? Essa igreja quer viver avivamento, não quer? Só vai acontecer quando nós consertarmos esse pano rasgado. Enquanto o pano ainda estiver rasgado, enquanto houver divisão, não vai haver aquilo que nós esperamos da parte de Deus. Nós vamos orar agora. Já vai ser a nossa oração final. Ore ao Senhor. Peça pela misericórdia do Senhor. Que essa realidade mude e que ela comece mudando em você. Que você comece fechando as portas para todo tipo de divisão que aparecer. Que você comece mudando a sua visão a partir dessa palavra. Senhor, nós oramos a Ti. Te agradecemos por essa palavra. Pai, não é uma palavra que vai mexer simplesmente com as nossas emoções, nos fazer chorar e depois que sairmos da porta para fora, nós vamos voltar a viver a mesma situação. Não,
nós cremos que esta palavra é a tua palavra, é a palavra da verdade, e que ela vai provocar mudanças, e comece essa mudança em mim, enquanto pastor dessa congregação, em cada irmão, em cada irmã. Senhor, pelo teu Espírito, pelo vínculo da cruz de Cristo, conserte esse pano rasgado de uma vez por todas, para que nós possamos ser um corpo íntegro, um corpo saudável, um corpo em nada deficiente, um corpo que avança, que anda, um corpo que anuncia, um corpo que serve o teu reino, para a glória do teu nome, para a glória do teu nome, para a glória do teu nome. Senhor, que essa palavra não saia dos nossos corações, da nossa mente, que essa palavra cutuque, que essa palavra nos coloque contra a parede, que essa palavra, Senhor, nos faça refletir, que essa palavra, Senhor, nos faça mudar, que essa palavra seja um marco na nossa vida cristã, e que sejamos a partir dela crentes, cristãos aperfeiçoados, melhorados em Ti e para Ti. Senhor, leva-nos em paz para casa, dê-nos um restante de semana abençoado. Papai, cure os enfermos, cure os doentes. O nome de Jesus tem todo o poder e autoridade, porque Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas doenças, as nossas chagas. Ele pode, nós cremos, nós clamamos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém.